Impostos desiguais. Peso de tributos em produtos e serviços é maior no orçamento dos mais pobres. FMI defende aumento de impostos aos mais ricos e às empresas lucrativas para pagar a conta da crise. Auxílio emergencial. Caixa paga sétima parcela para 1,6 milhão do Bolsa Família. No vídeo de hoje falaremos sobre dois elementos muito importantes para a economia no Brasil: os impostos e os programas sociais do governo. O imposto é um tributo obrigatório cobrado pelo governo, utilizado para custear as despesas administrativas do Estado e para garantir uma melhor alocação dos recursos da sociedade ao transferir recursos privados ao setor público, que, por sua vez, se responsabiliza pela oferta de bens e serviços para toda a população. A configuração tributária no Brasil é dividida entre a esfera da União Federativa, dos estados e dos municípios. Os impostos federais compreendem cerca de 65,95% dos impostos arrecadados. Os estaduais apresentam uma participação de aproximadamente 28,47%, enquanto os municípios representam cerca de 5,58% do total. Os impostos podem ser diretos ou indiretos. Os impostos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda, como, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda de pessoa jurídica. Já os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre os bens e serviços, como, por exemplo, o ICMS. No Brasil, grande parte da arrecadação advém de impostos indiretos, o que resulta, segundo vários analistas, em uma estrutura tributária regressiva, que penaliza a população mais pobre, tendo em vista que são eles que utilizam a maior parte da sua renda em consumo. Uma das formas para tentar reduzir pelo menos um pouquinho a desigualdade entre a população brasileira são os programas sociais do governo, que visam garantir o acesso a bens e serviços ou mesmo a recursos financeiros à parte da população que não os teria por outras vias. Nesse sentido, atuam como uma forma de reduzir a desigualdade e de garantir condições de vida mínimas para toda a população. Antes de analisar os principais programas sociais do governo, cabe entender o que é o Cadastro Único, que é um cadastro feito junto ao governo que visa identificar e caracterizar as famílias de baixa renda. É por esse cadastro que o governo seleciona as famílias que terão acesso aos seus principais programas de políticas assistencialistas e compensatórias. Podem se inscrever no CAD único as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Os principais programas sociais do governo em vigência são o Bolsa Família, o Programa Minha Casa Minha Vida, o Benefício Assistencial ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e em razão da pandemia de Covid-19 foi instituído um programa temporário de auxílio emergencial. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, cujo foco são as famílias em situação de pobreza e pobreza extrema. Para que as famílias recebam o benefício, são impostas algumas condições. As crianças e adolescentes devem ser mantidos na escola, as crianças devem estar com cartão de vacina atualizado, as grávidas devem estar fazendo pré-natal e as mulheres de 14 a 44 anos devem fazer acompanhamento da saúde da mulher. O Bolsa Família compreende 4 benefícios distintos: o benefício básico de R$ 89,00 mensais concedidos às famílias em situação de extrema pobreza, o benefício variável de R$ 41,00 destinados às famílias em condições de pobreza extrema ou pobreza que tenham em sua composição gestantes e adolescentes de 0 a 15 anos. O benefício variável jovem de R$ 48,00 destinados às famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. E por fim, o benefício para superação da extrema pobreza, calculado com base na renda da família e nos outros benefícios já recebidos do Bolsa Família, destinado a famílias em situação de extrema pobreza. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que busca oferecer condições mais favoráveis de financiamento da casa própria para as famílias de baixa renda.
Para as moradias urbanas, são contempladas quatro faixas de renda. Na faixa 1 estão as famílias com renda de até R$ 1.800. Para essas famílias, a Caixa oferece um financiamento de até 120 meses, com prestações que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda familiar. A faixa 1,5 engloba as famílias que recebem até R$ 2.600. Para esse grupo, a Caixa fornece taxas de juros mais baixas do que nos financiamentos convencionais, além de um subsídio de até R$ 47.000. A faixa 2 compreende as famílias com renda de até R$ 4.000. A Caixa fornece subsídios de até R$ 29.000 para esse grupo. E por fim, na faixa 3, estão as famílias com renda de até R$ 7.000, e a Caixa oferece taxas de juros diferenciadas frente ao mercado. O benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência é um programa do governo federal que garante a idosos com mais de 65 anos ou a pessoas com deficiência um salário mínimo mensal, desde que a renda familiar per capita seja menor do que meio salário mínimo. Cabe salientar que o BPC não pode ser acumulado com nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social, além de ser necessário que o beneficiário esteja cadastrado no Cadastro Único. Diante da pandemia de coronavírus, uma das medidas implementadas foi o Auxílio Emergencial, um programa temporário que visa combater os efeitos sobre a população mais pobre e, portanto, a mais afetada. O programa previa o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 para trabalhadores desempregados, trabalhadores informais e famílias cadastradas no CAD Único. Posteriormente, o programa foi prorrogado 2 vezes, totalizando mais 6 meses, sendo que nos 4 últimos o valor da parcela foi reduzido pela metade.